do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela intercessão do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, fechei em morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o 11º domingo do tempo comum. Tenhamos em conta, este ano é dedicado a São Mateus. Vimos a leitura semicontínua do Evangelho até o mês de fevereiro. Depois foi interrompida pelos tempos fortes. Tempo da Quaresma, Páscoa, tempo pascal, as festas do Senhor e, por fim, estamos, desde domingo passado, escutando mais uma vez de forma semicontínua o Evangelho de São Mateus. Tenhamos em conta a primeira leitura e sua ligação com o Evangelho de hoje. Diz o livro do Êxodo: naqueles dias os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. Vemos aqui a chegada do povo de Israel à montanha sagrada, onde Moisés vai se comunicar com Deus face a face. Chegaram ao Sinai, ali acamparam. E o que acontece? O que isso tem a ver com o Evangelho e com nossa vida? O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo de Israel é chamado a ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o que isto tem a ver conosco? Ora, a igreja também é chamada a ser este reino de sacerdotes, esta nação santa que nós devemos de ser, cada um de nós enquanto igreja de Cristo. E Deus recorda a Israel: vistes o que fiz aos egípcios. Então, e como vos levei como em asas de águia, quase como de forma poética, o Senhor descrevendo como tratou o povo de Israel e como trata cada um de nós. E pede o quê? Se ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Ora, é necessário que se ouça a voz do Senhor e guarde a aliança com Ele, esta intimidade com Ele, porque o Senhor, como o povo de Israel, escolheu: vós sois uma porção, uma pequena porção, mas isso não é exclusivo, no sentido de excluir, mas é inclusivo, porque minha é toda a terra. Através do povo de Israel, Deus quer
reunir, congregar todas as nações em um só povo que lhe pertença. Mas é necessário que se viva aquilo que o Senhor pede e instrui. E nós, irmãos e irmãs, temos vivido assim a nossa fé, como o Senhor também nos pedirá no Evangelho. Aqui, enquanto pertencemos ao sacerdócio do Senhor, assim devemos de agir, mas realmente estamos assim agindo de forma em que, vivendo esta união, esta aliança com o Senhor, buscamos também que nossos irmãos e irmãs conheçam esta mesma aliança e vivam nele, se unam a ele. O Salmo 99, sim, nos diz: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Realmente somos este povo e rebanho que vive os seus ensinamentos, as suas palavras, a sua vontade. O Evangelho de hoje nos diz: naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vemos aqui Jesus fazendo esta comparação, o povo com as ovelhas. Ora, as ovelhas são uma das espécies mais raras, entre aspas, não no sentido de ser difícil de encontrar, mas no modo de agir. Ela necessita de alguém que as proteja, que as defenda, que as conduza. Assim o Senhor vê o povo de Israel. Assim o Senhor vai chamar também ao longo do texto os novos sacerdotes, os discípulos, a serem verdadeiros pastores. E assim o Senhor tem esta compaixão, compatire, sofrer com. Deus que sofre conosco porque quer a nossa felicidade e quer doar esta felicidade a nós, assim como hoje no Evangelho nos mostra o como alcançar, o estilo de vida que devemos de ter. Ao longo das próximas semanas continuaremos a escutar este Evangelho e também este estilo que Jesus nos propõe. Segue. Então Jesus disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ora, tenhamos em conta, não seria Deus o primeiro interessado a ter trabalhadores na sua colheita? Então por que eu tenho que rezar? Por causa de uma dificuldade nossa. Muitas vezes nós achamos que rezar é só ou repetir fórmulas. Não é. É unir a minha vida à vontade de Deus. É o realizar aquilo que Ele me pede, Ele me ensina. Isto é estar com Deus. Isto é ser verdadeiramente, como dizemos, trabalhadores da messe. Não é somente repetir fórmula, mas é o viver, o interiorizar aquilo que eu rezo, aquilo que eu repito. À medida que nós fazemos isso, nós nos tornamos verdadeiros mensageiros. Estamos trabalhando na messe do Senhor. Mas o quanto nos dedicamos a tal fato? Quanto nós nos unimos ao Senhor de tal forma? O Senhor nos chama a viver isso. E isso não é somente ao padre e à freira, mas a todos nós. Todos, sem distinção. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ora, o Senhor não concedeu somente aos 12, mas a todos nós. Esta mesma missão nos é dada: expulsar os espíritos maus. Quais são os espíritos maus? Tudo aquilo que governa a vida de nossos irmãos e irmãs e que os afastam de Deus, os levam a uma vida desenfreada, sem Deus, sem sua vontade, continuando na escuridão, no egoísmo, no pensamento supremo do homem de se sentir o maior, que não precisa de ninguém.
Somente com a sua intelectualidade e sua capacidade ele é capaz de vencer. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi traidor. Vemos o nome dos 12 discípulos, pequenos, frágeis, pecadores como nós. E somos chamados a trilhar o mesmo caminho de conversão e salvação que eles trilharam. Sabendo que muitas vezes a grandiosidade de Deus está em quem Ele escolhe, por sua humildade. Não é ser um falso humilde, mas reconhecer quem somos diante dele. E assim verdadeiramente o fazemos. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os samaritanos, aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Vemos aquilo que todos nós, enquanto batizados, somos chamados a fazer. Por primeira coisa, Jesus nos pede o quê? Irmos às ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas da igreja. Quantas pessoas em nosso tempo estão afastadas de Deus, afastadas da igreja, porque seguiram essas ideias filosóficas, teológicas, que o homem é o construtor de si mesmo e Deus é só um acessório que pode existir ou não. Então, tantas pessoas que estão perdidas e que somos chamados a encontrá-las. E aqui tenhamos em conta o que Jesus está dizendo é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade que Ele dá a cada homem, cada mulher, ao viver sua vontade e sua palavra. Ele não oferece como felicidade dinheiro. Olha, vamos deixar todo mundo igual, com o mesmo trocado no bolso, a mesma quantia de dinheiro na conta, porque aí está a felicidade. Não. O caminho que Jesus trilha é outro. É o de imitá-lo, o de servi-lo, o de segui-lo. Mas nós realmente temos vivido, ensinado os demais a viver este caminho? Ou temos persistido em viver uma coisa estranha, diferente, aquilo que Deus pede de cada um de nós? Depois Jesus nos chama a continuar a sua mesma obra. Qual é esta mesma obra? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Nós todos, enquanto batizados, somos chamados a viver o mesmo. Já entendemos em certas ocasiões que meditamos o como este é o percurso. O que é curar? Quantos doentes nós temos na alma? Quantos mortos que necessitam de ressurreição porque estão vivendo nas trevas, no pecado, numa vida sem Deus? Quantos leprosos por causa de seus pecados e daquilo que vivem de errado? Quantos demônios devemos expulsar da vida dos demais? O egoísmo, a inveja, o orgulho, tantas coisas que demonstram o poder do demônio sobre a vida das pessoas. Realmente estamos realizando estas atividades que o Senhor encomenda a cada um de nós. E diz o Senhor, de graça recebeste, de graça deveis dar. Ora, foi pura graça, por pura gratuidade que nós recebemos as curas que recebemos, as libertações, a transformação, o batismo. Mas nós comunicamos tudo isso que gratuitamente recebemos do Senhor aos demais. O Senhor não pede que guardemos somente para nós.
mas que multipliquemos, que doemos aos irmãos e irmãs, e realmente assim temos feito, anunciando o Evangelho que o Senhor pede a todos nós e não somente a um e a outro. Por fim, a segunda leitura de Romanos nos diz: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios num tempo marcado. Nós recordemos, realmente, quando éramos ainda fracos, mas é um verbo no passado, que recorda que deveríamos de viver na força do nosso batismo, na plenitude, recordando que é algo que nós começamos a viver aqui, mas que desembocará na glória eterna, numa alegria sem fim eternamente. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Recordemos este amor de Deus por nós, assim como os discípulos, escolhidos cada um, tendo suas diferenças, suas fraquezas, mas que em Cristo se tornaram fortes, vivendo tudo aquilo que Ele ensinava e dedicava. Nós também somos chamados ao mesmo. E que enquanto nós não merecíamos, e ainda não merecemos, Jesus morreu por nós, para a nossa salvação. Devemos, portanto, unir a nossa vida a dele? Pois bem, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Temos o caminho da oferta da vida, do sacerdócio de nossa vida a Deus, como na primeira leitura e também, em certo modo, nos mostrou o Evangelho. Somos chamados a reconhecer o quanto, mesmo sem merecer, Jesus morreu por nós. E não para que nos subestimemos, mas com humildade, reconhecendo tal fato em nossas vidas, possamos viver cada vez mais para Ele, e assim realmente merecer um dia a sua glória. Mas o quanto realmente meditamos e confiamos em tal fato para conosco. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor Deus nos pede, para que, caminhando na total entrega ao seu amor, vivendo a plenitude do nosso batismo, possamos crescer em santidade e chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.